O clássico da literatura As Mil e Uma Noites é uma coleção de histórias e contos populares originárias do Oriente Médio e do Sul da Ásia, compilados no idioma árabe a partir do século IX. Muitos de seus contos inspiram muitos antigos e jovens escritores ainda hoje. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. No mundo moderno ocidental, a incrível obra passou a ser conhecida após uma tradução para o francês no ano de 1704 por Antoine Galland, onde transformou a obra num clássico da literatura mundial. As histórias que compõem As Mil e Uma Noites têm várias origens, incluindo o folclore indiano, persa e árabe. Não existe versão definida ou definitiva da obra, uma vez que os antigos manuscritos árabes diferem no número e no conjunto de contos. O que é invariável nas distintas versões é que os contos estão organizados como série de histórias em cadeia narradas por Sherazade, esposa do rei Shahriar. Este rei, louco por ter sido traído por sua primeira esposa, desposa uma noiva diferente todas as noites, mandando matá-las na manhã seguinte. A esperta Sherazade consegue escapar a esse terrível destino, contando histórias maravilhosas sobre diversos temas que captam a curiosidade do rei. Ao amanhecer, Sherazade interrompe cada conto para continuá-lo na noite seguinte, o que a mantém viva ao longo de 1001 noites, o que dá título ao livro, ao fim dos quais o rei já se arrependeu de seu comportamento e desistiu de executá-la. A história do livro conta que Shahriar, rei da Pérsia da dinastia dos Sassânidas, descobre que sua mulher é infiel, dormindo com o escravo cada vez que ele viajava. O rei, decepcionado e furioso, mata a mulher e o escravo, convencendo-se por este que outros casos de infidelidade sempre irão acontecer, e por isso nenhuma mulher do mundo é digna de sua confiança. O rei então decide que, daquele momento em diante, irá dormir com uma mulher diferente a cada noite, ordenando sua execução na manhã seguinte, pois dessa forma não poderá ser traído nunca mais. Desde o início dessa louca jornada, passaram-se 3 anos, aos quais o rei desposou e sacrificou inúmeras moças inocentes, trazidas à sua presença pelo vizir do reino. Certo dia, quando já quase não havia moças puras no reino, uma das filhas do vizir, Sherazade, pediu para ser entregue como noiva ao rei, pois tinha um plano para escapar ao triste fim que alcançaram as moças anteriores. Obviamente que de início o vizir foi contra a ideia, mas após muita insistência da filha, o homem aceitou, mas com pesar e temor em seu coração, e por fim a levou à presença do rei. Antes de ir, Sherazade pede à irmã Duniazade que dê o sinal na hora que for chamada à presença do rei em seu palácio. Mas ao se pôr na presença do rei, Sherazade implora pela vida de sua irmã para se despedir. Sem objeção, o rei aceita o pedido e permite que Duniazade se despeça de sua irmã. Duniazade chega ao palácio e instala-se na câmara nupcial. Após o rei passar a noite com sua noiva Sherazade, Duniazade se lembra do pedido que sua irmã fez antes de chegar e lhe dá o sinal ao sugerir contar uma história ao rei para passar o tempo. Após respeitosamente pedir a permissão do rei, Sherazade começa a contar a extraordinária história do mercador e do gênio, mas ao amanhecer ela interrompe o relato, dizendo que continuará a narrativa na noite seguinte. O rei, curioso com o maravilhoso conto de sua noiva, adia a terrível sentença, a fim de saber o final da história na noite seguinte. Repetindo a estratégia noite após noite, Sherazade consegue sobreviver ao terrível e cruel destino. Por exatas 1001 noites, a esperta jovem contou inúmeras histórias sobre os mais variados temas, onde foi do fantástico ao religioso e do épico heróico ao erótico.
As noites em claro, e não apenas isso, fez Sherazade ser mãe de 3 filhos do rei, e no dia em que ela achou que seria executada, suplicou para que poupasse sua vida, por amor às crianças. Embora a bela e inteligente Sherazade não soubesse, o rei há muito já havia se arrependido de seus atos passados, e convencido da dignidade de sua noiva, poupou-lhe então a vida, e fez dela sua esposa e rainha definitiva de seu reino. Quanto a Dunyazad, ela é feita esposa do irmão do rei, o príncipe Shahzaman. A mais antiga menção a um livro árabe das Mil e Uma Noites é o fragmento de um manuscrito oriundo do início do século IX, em que se lê o título da obra e algumas linhas iniciais, em que Dunyazad pede ao narrador não especificado que conte uma história. Mais dados sobre a existência deste livro e sua origem encontram-se nos escritos do historiador Al-Masudi, que se refere a uma coleção de contos fantasiosos traduzidos do persa, sânscrito e grego, incluindo-se entre eles um livro persa chamado Hazar Afsana, que significa 1000 histórias em persa. Segundo Al-Masudi, a coleção era conhecida como As 1000 Noites e Uma Noite, em árabe, e contava a história de um rei, seu vizir, sua filha Sherazade e sua escrava Dunyazad. A história desta tradução do persa ao árabe é corroborada pelo bibliógrafo xiita Ibn Nadim, que menciona o livro em sua obra Faras ou Firist, escrita em 987. O historiador informa ainda que o livro possui menos de 200 contos, uma vez que cada conto ocupa mais de uma noite. Assim, uma versão árabe das Mil e Uma Noites estruturada ao redor dos contos narrados por Sherazade para escapar da execução por Shahryar já existia no século IX, e o núcleo de contos era derivado de uma tradução da obra persa Hazar Afsana, realizada talvez no século VIII, mas não há uma certeza sobre. A história da traição do rei Shahryar pela primeira mulher, que explica o comportamento do rei, não é mencionada por Ibn Nadim e provavelmente surgiu após o século X. Além da referência à tradução do persa ao árabe contida nos escritos de Al-Masud e Ibn Nadim, evidencia sobre a origem das Mil e Uma Noites é o fato de que os nomes dos personagens do prólogo são persas, como Sherazade, que significa de nobre linhagem, e Shahryar, que significa príncipe ou rei, Dunyazad, que significa a deusa glorificada, e Shahzaman, que significa rei do seu tempo. Por outro lado, a estrutura do prólogo das Mil e Uma Noites, em que é contada a história de Sherazade e Shahryar e que cria o marco narrativo do livro, seguidos por contos estruturados em cadeia, com histórias dentro de outras histórias, é comum na literatura indiana e pode ter sido influenciada por esta. Por exemplo, a coleção de contos em sânscrito Panchatantra, compilada entre os séculos 3 e 5 d.C., também está organizada ao redor de um narrador, neste caso um sábio que conta uma série de histórias de animais para 3 príncipes. Os contos que compõem as Mil e Uma Noites são de diversas origens e foram sendo acrescentados e suprimidos ao longo da história da obra, sendo alguns possivelmente originários da Índia, outros da Pérsia e outros do mundo árabe. As mais antigas referências à obra são mencionadas quais contos compunham a coleção, e uma vez que os manuscritos com os contos que chegaram até a atualidade são já do século XV, é hoje impossível saber quais eram os contos que compunham as primeiras versões das Mil e Uma Noites, inicialmente derivados da obra persa Hazar Afsana. Sobre o estado inicial das Mil e Uma Noites, o único que se pode afirmar com certeza é que a história básica de Sherazade e Shahryar, que unifica a obra, já estava presente desde o século IX. Os estudiosos acreditam que os manuscritos das Mil e Uma Noites que existem atualmente são derivados de reelaborações realizadas entre os séculos XIII e XIV no Oriente Médio, a época dominada pelos mamelucos. O mais famoso e um dos mais completos e antigos dos manuscritos é o utilizado por Antoine Galland para sua tradução publicada em 1704. Este manuscrito, em 3 volumes, originário da Síria e conservado hoje na Biblioteca Nacional de Paris, data de meados do século XV ou XIV e contém um total de 282 noites.
Há ainda um pequeno grupo de manuscritos relacionados a este, aos quais se dá o nome de ramo sírio dos manuscritos, todos terminando na noite 282 e deixando incompleto o conto do príncipe Camaralzaman e da princesa Budura. Um grupo de manuscritos mais recente e diferentes linguisticamente do ramo sírio foi compilado entre os séculos 17 e 18 e constitui o chamado ramo egípcio, por serem em sua maioria provenientes desta região. Esses manuscritos, compilados em parte para atender à demanda europeia da história das Mil e Uma Noites, após o êxito da obra de Galland, chegou ao número de noites do título, ou seja, 1001. A compilação egípcia mais moderna, datada da segunda metade do século XVIII e base de muitas traduções e edições posteriores, é referida como Zer, Zotenberg Egyptian Recension, uma edição crítica egípcia de Zotenberg, em homenagem ao estudioso Hermann Zotenberg, autor de importantes estudos sobre esse manuscrito no final do século XIX. A tradução de Richard Francis Burton é chamada The Book of the Thousand Nights and a Night e foi publicada em 10 volumes. Foi baseada em Calcutá II e tornou-se muito influente, além de escandalosa na Inglaterra vitoriana, uma vez que Burton, ao contrário de seu predecessor Payne, não censurou as cenas eróticas da obra e inclusive as enfatizou, enfrentando os costumes morais da época. O imperador Dom Pedro II foi o primeiro a traduzir diretamente do árabe para o português partes da obra mais conhecida da literatura árabe, e o fez com um rigor raro para a época. Já em idade avançada, aos seus 62 anos de idade, ele começou o processo. O último registro de texto traduzido é de novembro de 1891, um mês antes de sua morte. A pesquisadora Rosane de Souza foi a primeira a ter acesso à parte de uma tradução assinada por Dom Pedro II, que não conseguiu concluir a obra antes de morrer, infelizmente. Depois da tradução inacabada e jamais publicada de Dom Pedro II, as Mil e Uma Noites só vieram a ser novamente traduzidas direto de texto árabes para a língua portuguesa no Brasil por Madame Mustafa Gerouche e em Portugal por Hugo Maia. Ambas as traduções são literais, sem cortes, fiéis ao texto original, mas enquanto Gerouche opta por uma tradução acadêmica, rica em notas explicativas sobre o processo de transposição de um idioma para o outro, Hugo Maia opta por uma tradução corrente e não acadêmica, onde as notas de rodapé foram reduzidas ao mínimo, de forma a não interromper o proveito que a leitura proporciona. As traduções para o português anteriores eram retraduções de traduções francesas, como a de Alberto Diniz, com a apresentação de Malba Tahan, publicada originalmente pelas edições de Ouro e atualmente pela HarperCollins, que tomou por base o texto francês de Antoine Galland e a edição ilustrada da capa dura em 8 volumes da editora Saraiva de 1961, com tradução de Nair Lacerda e Domingos Carvalho da Silva, baseado na tradução do orientalista francês Joseph Charles Mardouros. Essa, sem dúvida, é uma entre as milhares de obras com inúmeras versões. Entretanto, embora vez ou outra a tradução esteja diferente de tradutor para tradutor, é impossível não notar que essa é uma obra inspiradora a aflorar a criatividade de quem deseja encontrar algo novo para ler ou criar novas histórias e contos. Certeza que as Mil e Uma Noites ainda irão perdurar por muito tempo no tempo. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima.